Então vamos dar início à nossa live, ao nosso culto. Amém. Em nome de Jesus, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje também com a reflexão com o nosso pastor Geraldino. O pastor trará a palavra de Deus com o tema O Sentido da Vida, série de mensagens Conflitos da Vida. Que os irmãos possam participar, compartilhem o link, que nós possamos render louvores ao nosso Deus. Amém. Um abraço, Egídio. Um abraço para você. A paz do Senhor, Débora. Débora Matista, da Paz do Batista Senhor. também. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Dona Ruth. O Júnior vai deixar uma pequena reflexão da palavra de Deus para nossa meditação nesta noite. E logo após a gente já inicia, a gente faz a oração e a gente já inicia o nosso culto de celebração a Deus nesta noite. Amém. Eu vou ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 4 até o versículo 10. Dos versículos 4 até o 10. Diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém? Glória a Deus. Nesse momento vamos pedir a presença do nosso Senhor Jesus, que Ele possa receber a nossa adoração, a adoração de todos os irmãos que estão participando, e que daqui a pouco também possamos também receber a palavra dele mediante a pregação do pastor Geraldino. Amém. Amém? Santo Senhor Jesus, Jesus, eterno Pai, Senhor nós te Jesus, rendemos nós te glórias e glorificamos, louvores, ó Senhor, Pai, bendizemos seu por santo tua nome, infinita Senhor bondade, Jesus, pelo teu por amor, tudo que por tem tua nos dado, Senhor, pela tua Deus, graça, Senhor, e pelo teu por mais amor, uma Senhor vez, Jesus. Senhor Jesus, temos E a neste momento, oportunidade Senhor de te Jesus, bendizer, estamos aqui de poder, reunidos, Senhor Jesus, nos mesmo alimentarmos distantes, da tua Senhor palavra, Jesus, mas Senhor estamos Jesus, de reunidos celebrar a em ti nome de Jesus. toda a adoração E que tu a ti é devida, se faz Deus. presente em nossas vidas, Senhor, e neste momento. Pedimos a ti, Abençoa, que o Senhor, cada Espírito irmão, Santo Senhor. se faça presente Abre o em coração, cada a lar, mente, Senhor, esteja de cada presente em pessoa que está cada coração assistindo, que nesta está noite, participando desta e live, que Senhor o Jesus. Senhor possa Que possamos, Senhor, ser receber as glorificado tuas na beleza bênçãos, da tua Senhor. santidade, Receber a tua conforme graça, o a teu tua amor e a justiça, tua conforme, palavra Senhor no nosso Jesus, coração. nós Abençoa, Senhor renderemos Jesus, o a ti, pregador de Senhor hoje, Jesus, Senhor toda a honra e Jesus. glória. Abençoa, Senhor, Pedimos, que Jesus possamos Cristo, receber a que tua o Senhor palavra, receba Senhor. todo o nosso Abençoa, louvor, Senhor, os e que o Senhor louvores, também e que use o teu tudo que nós servo fizermos aqui para que ele seja para transmita a aquilo tua que tu quer glória falar com a e tua para o teu igreja, em nome louvor, de Jesus. Nós te Nós te agradecemos em nome de por Jesus. tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Irmão José Carlos, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus te abençoe. A paz do Senhor Bernadette. A paz do Senhor Egídio. Só o Júnior que respondeu, né? Deixa eu dar a paz do Senhor também. A paz do Senhor. O Egídio é aluno do Júnior. Aluno de canto coral. Aluno não, ele é meu ajudante. É aluno e ajudante. É. A paz do Senhor Mariana e o irmão Florisvaldo e família. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Ah, sou eu, Bernadette. A paz do Senhor, Bernadette. O José Carlos é o esposo da irmã Bernadette. Eu nem me toquei. Então tá aí, irmã Bernadette e família. Deus abençoe a todos. Vamos então iniciar a nossa celebração nessa noite com os louvores. O primeiro louvor dessa noite é o hino 341, do Brado de Júbilo, junto ao coração de Deus. Mês de junho inicia uma nova série de mensagens para as quarta-feiras, né? A série de mensagens é Conflitos da Vida, e hoje o pastor vai pregar com relação ao tema O Sentido da Vida. Então, logo após que acabar essa live, a gente vai se alimentar também da palavra de Deus. Aí a gente pede que você se conecte novamente para que a voz do Espírito Santo e que o pastor, sendo usado por Deus, também vai nos alimentar com a palavra de Jesus Cristo. Amém? Então vamos começar. Junto ao coração de Deus.
Então, o próximo louvor agora é satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, somos, né? Graças a Deus por isso, por sua infinita bondade. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencê-lo logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Amém. Glória a Deus. Agora o próximo louvor diz, o nome dele diz vida. É quase uma versão desse satisfação. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. É o Senhor Jesus que nos dá vida, é Ele quem nos dá o fôlego para que possamos adorá-lo e bendizer em tudo que Ele faz por nós. Amém? Então vamos cantar vida. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Eu sei, esse é Jesus. Eu sei, Ele 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 é Jesus. Amém. Glória a Deus. Próximo louvor, nós vamos cantar o hino do brado de júbilo. É o Santo, número 28, né? Ele fala sobre o que nós devemos falar todo dia, né? Toda a nossa adoração, dizer que Deus é santo, que Ele é benfeitor, Ele é o único, Ele merece toda a adoração. Amém. Possamos cantar esse louvor, porque Deus merece toda a nossa Um dia a gente adoração. vai cantar lá no coral. É verdade, é verdade. Um dia a gente vai cantar brevemente lá no coral junto com os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos senhores para todos sempre. Amém? Então vamos cantar aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus não volta para nos buscar. Santo, santo, santo.
anseio muito cantar Santo, 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 lá na glória com o Senhor Jesus, junto com os anjos. E esse é o desejo de todo cristão, né? Vamos pedir que o Senhor Jesus, se Ele não voltou ainda, é porque a obra ainda não está completa e muitos precisam ser salvos e se arrepender de todos os seus pecados. Então, por isso que Cristo não voltou ainda. Mas eu creio, e você, acho que você também crê, que breve Jesus virá para nos buscar, para a gente morar com Ele. Eu anseio muito por isso. Vamos louvar agora o último louvor, em espírito e em verdade. Palavra de Deus hoje com o nosso pastor Geraldino. Os irmãos continuem na nossa live, compartilhem a live. Daqui a pouco nós temos a palavra com o nosso pastor Geraldino, o sentido da vida. Amém. Muito importante o compartilhamento de vocês, participem, tá? Que mais pessoas possam ouvir a palavra, cantar louvores juntamente conosco. Amém? Obrigado, Dé. A Débora Matias falou, Gostou? ficou muito legal esse louvor vida e o assobio ficou super. Ficou muito bom, né? A gente tem que, como eu disse, tem que incrementar. E aí, ainda bem que o assobio pelo menos ficou afinado. Amém. Vamos louvar agora o último hino desta noite, em espírito e em verdade, que você também louve aí da sua casa junto conosco. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém. Que esse possa ser o nosso prazer de estar na casa de Deus, o adorando, o bendizendo e também nos alimentando agora da palavra de Deus, que é o que nós vamos fazer com o pastor Geraldino. Paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria falar com vocês. Nesse momento nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está registrado em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Vamos nesse momento falar com Deus. Convido você a juntamente comigo orar ao Senhor, e nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender a sua vontade, os propósitos pelos quais nós fomos criados. Eu e você fomos criados com um propósito, e se nós não entendermos isso, nós não vamos ter paz, não vamos ter alegria. E vamos então pedir que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que Tu és. Tu és santo, perfeito, maravilhoso, cheio de toda graça, de todo poder, de toda bondade e misericórdia. Nós confiamos plenamente no Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor venha revelar-se a nós de tal forma que nós compreendamos os propósitos pelos quais nós estamos nesse mundo, pelos quais nós existimos, Senhor. Que o Senhor possa trazer uma resposta para esse coração aflito, para esse coração em conflito, Senhor, de tal forma que ele possa acalmar a sua vida e acalmar o seu coração. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Olá, meus irmãos, é uma alegria muito grande mais uma vez falar com vocês acerca da palavra de Deus. O assunto que nós vamos tratar durante esse mês, principalmente nas quartas-feiras, vai ser sobre o conflito da vida. Nós observamos que o ser humano, ele é um ser cheio de conflitos. Ele é um ser que ele está sempre tendo dificuldades de entender diversas situações. A palavra de Deus mesmo, ela fala que Deus fez o homem perfeito, mas este criou muitas invenções. O homem por si só, ele se complica, e nós precisamos então ir na palavra de Deus para encontrarmos a resposta que nós precisamos para as nossas vidas. E hoje, nesta primeira série de mensagem, nós iremos falar sobre o sentido da vida. Nós iremos falar sobre um tema muito importante, onde nós vamos procurar, dentro desse tempo que nós temos, compreender o que a palavra de Deus ensina sobre a vida. Então, a primeira coisa, o que é a vida, né? A editora Cultura Cristã, ela editou uma revista que trabalha muito bem esse tema. Se você quiser aprofundar esse assunto, é um livreto que tem um estudo bíblico para pequenos grupos e tudo mais. E o pastor José Humberto de Oliveira, ele traz alguns tópicos muito importantes que dá para você aprofundar sobre esta questão, porque dentro desse tempo que nós temos aqui, não é possível a gente tratar com a profundidade que o assunto precisa e necessita. Mas o que na verdade é a vida? Né? Esta, na verdade, é a grande pergunta das pessoas. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de responder a isto. E o que nós temos visto
no dia a dia são as pessoas procurando respostas através a partir de si mesmo, a partir de especulações, a partir de investigações, a partir da ciência, a partir de alguns questionamentos, de algumas pesquisas, para tentar entender a vida. E o que nós observamos que a melhor maneira para nós entendermos a vida é nós conhecermos o que a palavra de Deus fala sobre a vida. Porque o que nós entendemos é que a vida ela tem origem em Deus. Deus é o autor da vida. Nós existimos a partir de Deus. Ou seja, nós existimos porque Deus nos criou. Então a origem da nossa vida está em Deus. Então ninguém melhor para explicar quem somos nós, por que existimos e o que é de fato a vida, senão o próprio Criador. E ele se revela na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, nós observamos que a vida, ela tem origem em Deus. Ela tem a origem única e exclusivamente em Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, diz que Deus formou o homem. Esta é a expressão da palavra de Deus. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, ele é eterno. Deus existe desde a eternidade. E ele então, num dado momento, no tempo, no espaço, ele decide criar todas as coisas. E ele decide criar o homem. E ele faz, então ele cria a vida. Ele dá parte de si para o ser humano, para os animais, para todas as coisas existentes. Então nós observamos que a vida, ela tem origem em Deus. Então qual é o propósito da vida? Por que nós vivemos? Por que Deus nos fez? Se Deus nos criou, por que Ele nos criou? Com que propósito Deus nos criou? Nós precisamos primeiramente entender que nós somos criados para a glória de Deus, ou seja, o propósito da nossa vida é a glória de Deus. Deus não nos criou sem nenhum propósito. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, Isaías 43, 21, Deus diz assim: eu os criei para a minha glória. E no versículo 21 ele diz: eu os criei para o meu louvor. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para exaltar a Deus. Ou seja, o Deus perfeito, o Deus completo, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, Ele nos criou para a sua glória. E Ele pode fazer isso justamente pelo fato de Ele ser Deus. Ou seja, Ele é perfeito. E nós precisamos entender isso. E se fosse do ponto de vista de um ser humano, ele querer uma glória para si, estaria errado. Por quê? O ser humano é limitado, o ser humano é pecador, o ser humano é imperfeito, o ser humano tem muitas qualidades, mas ele também possui muitos defeitos que o pecado atingiu a ele e afetou a sua vida. Então, Deus pode requerer isso porque nós vivemos a partir dele, ou seja, nós fomos criados para ele, nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos criados para fazer a nossa vontade, nós fomos criados para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqui, esse bem-estar, ou seja, significa que nós fomos criados, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem, na verdade, é Jesus Cristo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, coopera para o bem, porque a perfeição está em Jesus, e todas as coisas cooperam para nos conduzir à imagem de Cristo, para nós sermos transformados em filhos de Deus, e retomarmos a nossa condição de filiação e a nossa perfeição para com Deus. Então esse é o objetivo principal. Então uma das coisas importantes para nós entendermos é que a vida, o sentido da vida, o primeiro sentido da vida é a paz com Deus. Por que paz com Deus? A Bíblia diz que o homem foi criado perfeito, mas este homem, ele se rebelou contra Deus.
E ele tornou-se naturalmente inimigo de Deus. E quando ele tornou-se inimigo de Deus, ele perdeu a capacidade de relacionar-se apropriadamente com Deus. E com essa atitude, ele então tornou-se inimigo de Deus, e ele então passou a ter dificuldade de relacionar-se com Deus, de relacionar-se com as pessoas à sua volta, de relacionar-se inclusive consigo mesmo. Os grandes problemas, os grandes conflitos que o homem vive dentro de si é exatamente porque ele tem dificuldade de relacionar-se consigo mesmo. Ele tem dificuldade, por quê? Porque ele não consegue relacionar com Deus. Como nós fomos feitos, nosso DNA foi feito a partir de Deus, e nós fomos feitos com um propósito de glorificar a Deus, de relacionar com Deus. Quando nós estamos afastados dele, a nossa alma, a nossa vida fica aflita, nós entramos em conflito, nós ficamos sedentos, nós ficamos com desejos e que nós não conseguimos respostas. Muitas pessoas buscam essas respostas em diversas coisas, no poder, no dinheiro, no sexo, na droga, em tantas coisas. Tudo isso é uma busca desesperada para encontrar a paz, para encontrar sentido para a vida. E o que nós observamos é que a paz com Deus é o sentido da vida, porque quando nós temos essa paz com Deus, ou seja, nós temos todas as condições de receber todo o favor de Deus. Nós temos todas as condições de receber esse favor. Então nós temos condições de falar com Ele. Nós temos condições de relacionar com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, quando nós somos justificados, ou seja, quando é que acontece a justificação? A nossa justificação acontece depois que nós somos chamados. Nós somos chamados para o Evangelho, nós somos regenerados pelo Espírito Santo, e quando nós somos regenerados, a partir desse momento, o Espírito Santo cria fé em nossa vida, e nós respondemos positivamente ao chamado de Deus, nós respondemos positivamente ao convite de Deus, e quando nós respondemos isso é chamado fé, isso é chamado crença, isso é chamado rendição. E quando nós fazemos isso, nós nos rendemos a Deus, ou seja, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós dependemos de Deus, que nós não temos nada em nós mesmos. Então, a partir desse momento, nós então alcançamos a justificação. E o apóstolo Paulo diz que aqueles que são justificados têm paz com Deus. Aquele que a quem justificou, então encontra uma paz. Então nós temos a paz com Deus a partir da nossa justificação. Então o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 7, ele diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, tem paz quem confia em Deus. Tem paz cujo propósito firme é Deus. Se você quiser ter paz no seu coração, você precisa crer completamente em Deus, confiar plenamente em Deus. Este é o propósito da palavra de Deus. Outra coisa importante que nós precisamos responder. Então, por que Deus criou o homem? Por quê? Qual a finalidade? Será que Deus criou o homem assim, por acaso? Ou como muitos explicam, o homem não foi criado, o homem veio de uma evolução, foi surgindo, foi desenvolvendo, foi de repente tornando de ameba, tornando pessoas inteligentes e tudo mais. A palavra de Deus diz que não, diz que nós fomos criados, nós somos criatura de Deus, nós fomos criados pelo próprio Deus. Mas qual o propósito de Deus nos criar? Nós fomos criados em primeiro lugar para sermos eternos. Deus não criou o homem para morrer. A palavra de Deus diz que a eternidade está no coração do homem. Se você conversar com qualquer pessoa, ou seja, ela vai dizer para você que ela não quer morrer. Mesmo aquelas pessoas que muitas vezes procuram o suicídio, procuram se autoflagelar,
na verdade, ela está com uma aflição muito grande dentro da alma, ela está com um problema muito grande, uma dor interna muito grande, que ela está procurando aliviar aquela dor, então ela pensa que fazendo outras coisas vai tirar aquela dor, e ela tira o foco daquele momento de sofrimento. Mas essa pessoa, na verdade, ela não quer morrer, porque no coração dela existe o desejo da eternidade, e este desejo foi colocado pelo próprio Deus. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para vivermos eternamente. A palavra de Deus garante isso para nós. Então, Eclesiastes 3:11 diz exatamente: Deus nos criou, ou seja, foi colocado no nosso coração a eternidade. Ou seja, por que Deus fez isso? Porque o Deus que nos criou é conhecido como Deus eterno. Ou seja, o Deus que nos criou, ele é conhecido como Deus eterno. Então, a eternidade é inerente porque Deus é eterno. O Deus que nos criou é um Deus eterno. É um Deus que é desde a eternidade. Eternidade na Bíblia significa sem fim, sem princípio, entendeu? Sem princípio, sem fim. É aquele que nós não sabemos a sua origem, de quando originou, e também não terá fim. Isso significa eterno. E o que a Bíblia diz é que nós fomos criados com esse propósito. Mas o que aconteceu? O fato de nós termos pecado, nós então fomos afetados. Então nós morremos. Mas Deus, ele tem um plano e um propósito. Então a eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade, não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante o seu ministério aqui na terra. Se você ler lá no Evangelho de João 3, versículo 36, ele diz para nós o seguinte, que aquele que crê nele tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. É isso que ele diz claramente. Ou seja, ele fala que se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Então, qual é o meio para nós conseguirmos adquirir novamente a vida eterna? Para nós alcançarmos isso? Mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Fora disso, nós não temos condições. Não adianta tecnologia, desenvolvimento da ciência, medicamento, pode criar todas as fórmulas possíveis. Mas se o homem, ele não se livrar do poder do pecado, do domínio do pecado, ele não consegue ter vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, morreu por nossos pecados, sacrificou-se por nós, ressuscitou e está vivo para sempre. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia dessa nossa herança. Assim, o apóstolo Paulo garante que assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Assim como Cristo voltou a viver, nós voltaremos a viver. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Outra coisa importante pelos quais nós somos criados para ser santo. Muitas pessoas, elas têm uma ideia de santo, de alguma coisa estática no canto de uma parede, de repente, ou de uma pessoa, do ponto de vista moralista, ou como podemos dizer, é uma pessoa legalista, uma pessoa que quer as coisas tudo certinha, que exige, é intransigente. A gente entende muitas vezes santidade desta forma. Mas, na verdade, santidade é uma qualidade de Deus. Quando Deus escreve na carta, quando nós encontramos na Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 16, Levítico 19, versículo 2, e outros trechos da palavra de Deus, a recomendação é esta: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, é santo. O que significa santo na palavra de Deus? Santo significa aquele que é separado, ou cortar. Ou seja, nós fomos chamados para sermos separados do pecado. Nós fomos separados para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, a ideia básica de santidade não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas é a posição ou a relação entre Deus ou alguma pessoa ou coisa. Ou seja, assim,
é dupla a ideia bíblica da santidade de Deus. Ou seja, Deus é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade, conforme Eclesiastes 5, versículo 2, Isaías 6, versículo 1 e Isaías 57, 15. Segunda coisa, ele não tem qualquer comunhão com o pecado, Jó 34, 10 e Abacuque 1 e 13. Então Deus, ele é santo e perfeito. Então, diante disso, o que nós entendemos? Que a santidade de Deus, ela precisa ser mais enfatizada ou destacada nas igrejas. Se nós entendermos realmente quem é Deus, nós vamos entender que Ele é santo, que Ele é perfeito, e Ele requer de nós uma postura de santidade. Então, da mesma forma que nós não fomos criados para a nossa própria glória, ou seja, também nós não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos próprios conceitos. Ou seja, não é você que diz o que é correto e o que não é correto. Santidade é viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Ele tem os padrões estabelecidos na palavra dele. Ele tem o padrão para nós vivermos. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para a palavra dele e nos ajustarmos, ou permitir que ele nos ajuste, na verdade, porque nós não temos condições por nós mesmos. É o Espírito Santo que trabalha esta obra em nós de santificação. É um assunto que a gente precisaria aqui pelo menos de 1 hora para tratar sobre esse assunto, ou mais para falar sobre santificação. Tá? Outra coisa importante pelo qual nós fomos criados. Nós somos criados para ser servos. Nós fomos criados aqui para servir. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus o colocou no jardim para cultivar e guardar. Isso implica o quê? Em serviço. Isso implica em o homem viver para servir tanto ao mundo à sua volta, como servir a si mesmo, e servir a sociedade e servir ao próprio Deus. O homem, ele é o mordomo de Deus, o homem é o cuidador das coisas de Deus. Então nós temos a responsabilidade sobre todas as coisas que é colocado em nossas mãos. Em Efésios 2:10 nós lemos que, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para que as praticássemos. Então nós fomos preparados para praticar boas obras. Nós somos servos de Deus para fazer boas obras. Então, diante disso, nós precisamos entender que servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar. Deus, quando criou a mim e a você, quando Ele criou o ser humano, Ele criou esse ser humano para servir, para fazer boas obras, para realizar coisas boas, para realizar coisas que tragam benefício para o mundo à sua volta, para si, para a sociedade e para todas, de repente, para todo o ecossistema, para toda a situação. Então a interferência de Deus é exatamente essa. Então, diante disso, nós precisamos entender que o fato de todo sentido, ou seja, o fato de a vida começar em Deus e não no homem, nós precisamos pensar, ou seja, nós precisamos repensar a forma de nós vermos a vida. Se a vida não começou a partir de você, se a vida não é resultado do acaso, se a vida começou em Deus, como é que você enxerga a vida? Como é que você olha a vida? Entendeu? Preste atenção nisso. Ou seja, como você lida com isso? Então nós precisamos entender claramente, se a vida começou em Deus e não no homem, ou seja, como é que eu posso encarar a vida? Então eu preciso olhar a vida a partir da perspectiva de Deus e não a partir da minha perspectiva. Segunda coisa que é importante, ou seja, por que a paz com Deus é fundamental para entender o significado da vida? Porque se nós não tivermos essa paz com Deus, nós não vamos entender de forma alguma o significado da vida. Porque nós vamos estar buscando a paz em outros meios, em outras formas, em outras situações. Nós vamos tentar buscar paz, de repente, num relacionamento com as pessoas. Nós vamos buscar em coisas, em objetos. Nós vamos buscar paz, de repente, fazendo viagem, fazendo coisas e tudo mais, quando na verdade é muito bom viajar.
mas nisso não traz paz, porque a paz ela é uma coisa que está dentro de cada pessoa, ela precisa estar dentro de cada pessoa. A paz ela não é algo externo, é algo que está dentro dessa pessoa e que ela é originada em Deus. Ela parte do princípio que essa pessoa relaciona adequadamente com Deus, que essa pessoa reconciliou com Deus, e a partir daí ela é uma pessoa que ela já tem paz. Então o Espírito Santo trabalha na mente, no coração dessa pessoa, reestrutura, reorganiza sua mente, seu pensamento, suas vontades, seus desejos, suas emoções, tudo que existe nessa pessoa, e ela então começa a relacionar adequadamente com tudo que está à sua volta. Ou seja, e por fim, a eternidade no coração do homem descrita em Eclesiastes, ou seja, será que ela não explica essa busca que o homem tem por algo mais? Essa fome, não é verdade? As pessoas têm fome de justiça, as pessoas têm fome de Deus, as pessoas têm fome, de repente, de uma série de coisas, de conhecimento, de sabedoria, e enfim, tem uma série de fomes. E aí Jesus Cristo diz assim, que quem tem fome e tem sede, vem a Ele, e Ele vai saciar essa fome, Ele vai saciar essa sede. É isso que Jesus diz. Ele sacia a nossa fome, Ele sacia a nossa sede. Se nós queremos ter a nossa fome saciada, se nós queremos de fato ter a saciedade completa, de forma plena, nós precisamos ir a Jesus. Entendeu? Então, diante disso, nós precisamos viver sempre para a glória de Deus. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é nós vivermos para Deus. Ou seja, é nós sabermos que a nossa vida é originada em Deus. A vida, ela não você não vai encontrar em outras coisas que não sejam Deus. Você não vai buscar dentro de você mesmo. Você vai encontrar exclusivamente em Deus. É um relacionamento, é um contato, é uma entrega, é uma busca, é confiança. É isso. Então, o sentido da vida é você ter paz, é você ser reconciliado com Deus. Quer ter sentido na vida? Reconcilie-se com Deus. Diga, Senhor, até agora eu era inimigo, até agora eu vivia. Você pode até achar que Deus não existe, mas eu vou fazer um desafio a você. Fale com Ele. Converse com Ele. Abra o seu coração. Diga para Ele que você quer conhecê-lo mais e quer que Ele se revele a você. E você vai ver Ele abrir a sua mente, o seu coração, e você vai entender de fato quem é Deus. Então, o nosso conselho, a nossa orientação, busque sempre a Deus. E diante disso, fica aqui o conselho da palavra de Deus. Logo na semana que vem, nós vamos tratar outro assunto. E o assunto diz o seguinte: de onde vêm os conflitos? Peço que você continue nos acompanhando e nos seguindo. Também temos nossas transmissões nos sábados de manhã. No sábado nós estamos trabalhando sobre outros temas também, que nós logo mais iremos anunciar. Você acompanhando nossa página, nós vamos então entender qual é a vontade, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E Ele tem muita palavra de direção, de orientação, de edificação, de consolação para você. Tá? E nós, nesse momento, nós iremos orar. E eu quero orar por você, que de repente até agora tem vivido um conflito. Você vive, mas não sabe por que você existe. Muitas vezes você fica perguntando, por que eu existo? Por que eu vim nesse mundo? Entendeu? Eu quero orar para que Deus revele-se a você o sentido da vida. E você vai ver que vale a pena viver. Vale a pena viver para a glória de Deus. Vale a pena relacionar bem com Deus. Vale a pena glorificar a Deus. Vale a pena viver para servir. Isso é algo maravilhoso. A melhor coisa é nós podermos servir as pessoas, fazer algo para as pessoas, fazer algo para Deus, fazer alguma coisa que glorifique, que exalte a Deus, que beneficie, que contribui, que acrescenta, que traz paz, que traz alegria. Tem pessoas que fazem coisas, mas que não acrescentam em nada, apenas prejudica, cria tristeza, cria
cria aborrecimento, cria choro, enfim, mas nós precisamos ser instrumentos do bem, instrumentos de alguém que faça as coisas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nesse momento nós vamos falar com Deus e eu quero convidar a você para, juntamente comigo, orar a Ele. Entregue seu coração a Ele nesse momento. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela revelação da Tua palavra, meu Deus. Quando, ó Deus, nós aprendemos que nós não existimos por acaso, nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa da Tua bondade, da Tua misericórdia, porque o Senhor na eternidade decidiu que nós iríamos existir, que nós iríamos ser criados pelo Senhor, e o Senhor nos criou, meu Pai. E aqui nós estamos para glorificar. É bem verdade, meu Deus, que o pecado nos afastou do Senhor. É bem verdade, meu Deus, que nós tivemos problemas de relacionamento com o Senhor. Mas através da obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, esse problema foi solucionado porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que através dele nós temos acesso direto ao Senhor. E nós podemos novamente relacionar contigo, Senhor. Portanto, meu Deus, a minha oração é que o Senhor agora, nesse momento, trabalhe na mente e no coração dessa pessoa que está aflita, na mente e no coração dessa pessoa que não tem paz, na mente e no coração dessa pessoa que está desesperada, que está angustiada, que até mesmo Deus tem pensado em dar final com a vida, Senhor, porque ele não vê sentido para a vida. Mas eu quero, Deus, agora desafiar e pedir que o Teu Espírito Santo age na mente dele e se revele a ele, para que ele saiba que o sentido da vida está no Senhor, está em relacionar contigo, está em viver contigo e viver para o Senhor. Deus, nós pedimos encarecidamente em favor, ó Pai, das pessoas que precisam da bênção do Senhor, ó Pai. Nós oramos pela Patrícia Cerqueira. Pai, tenha misericórdia desta pessoa, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre ela e socorre ela nesse momento, Senhor. Dai todo o conforto, toda a graça, toda a sabedoria, toda a saúde, toda a paz. Supra as suas necessidades. Supra a sua necessidade física, sua necessidade espiritual, sua necessidade material. Deus, coloca a Tua mão de poder agora sobre ela, Senhor. Reveste ela com a Tua graça e com a Tua bondade. Deus poderoso, nós suplicamos pela vida do Celso, Senhor. Pai, o Senhor conhece muito bem, há dias que nós estamos orando por esta pessoa. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus de todo o poder nos céus e na terra. Assim como o Senhor nos criou, o Senhor sabe exatamente onde tocar, como tocar. O Senhor tem todo o segredo, tem o manual de cada pessoa, Senhor. O Senhor sabe exatamente onde o Senhor pode tocar nos céus para restaurá-lo, para conceder saúde, para conceder a graça, para conceder a bênção que ele precisa. Portanto, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que ele receba saúde, para que ele receba a bênção, receba o cuidado do Senhor. Deus Santo maravilhoso, nós oramos ao Pai em favor da cidade de Itapevi, em favor de cada um dos nossos participantes, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, possa conceder a Tua graça, que eles sejam alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nesse momento também nós vamos orar pelos desempregados. Deus, tenha misericórdia daqueles que estão desempregados, Senhor. Nós clamamos pela vida deles. Nós suplicamos, meu Deus, para que o Senhor abra uma porta para eles, para que o Senhor possa, meu Deus, prover a necessidade destas pessoas e possa abençoá-los com a Tua bênção especial, Senhor. Deus e Pai poderoso, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de cada um. E foi o Senhor mesmo, quando esteve aqui na terra, que disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E o Senhor diz que o Pai sabe das nossas necessidades. Então, tenho certeza que o Senhor sabe da necessidade desses desempregados. E eles precisam do cuidado e da provisão do Senhor. Portanto, socorre-os, meu Deus, agora, para a glória e para a honra do Teu nome. Eu peço isso, que o Senhor manifeste misericordiosamente para testemunho do Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, nós chegamos ao final de mais um culto de adoração, de glorificação, de reflexão da palavra de Deus.
Convidamos você a continuar nos acompanhando na nossa rede social. E além disso, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos, na sua rede social. Torne conhecido. Quem sabe tem alguma pessoa precisando de ouvir essa palavra, precisando desta orientação. Quem sabe ele precisa somente ouvir isso para Deus trabalhar na vida dele. Tá bem? Então fica aqui a nossa orientação, o nosso pedido. E nesse momento nós despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus.